Olá, bem-vindo. Essa é a Corretores TV. Estamos aqui para mais um podcast especial para falar um pouco sobre como o setor imobiliário transformou a nossa vida e a vida do convidado, não é mesmo? Hoje aqui com a gente Francisco Alves Moraes, mais conhecido como Dólar. Bem-vindo, Dólar, diretor da Plano House. Obrigado. Tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui, conhecendo esse estúdio maravilhoso aqui. Olha aí. Nosso... Nunca tinha vindo? Não, nunca tinha vindo. Gostou? Não, eu tô encantado. Essa técnica aí trabalhou para deixar isso aqui lindão. É incrível. E a energia, né? Que você já chega, no lugar é perfeito. Que você já chega e tem uma energia ótima. Né? Estamos aqui para isso mesmo, criar novas energias e transformar tudo para o bem. Amém. Vamos lá. Dólar, vamos lá. Trabalha desde que ano? Que ano que você começou a trabalhar? Com quantos anos você começou a trabalhar? Assim, a minha história desde o comecinho, de pequenininho. De pequenininho. Só não pode falar que começou a trabalhar com 2 anos que eu não vou acreditar. Então, na verdade, eu vou começar por volta dos 11. Tá ótimo. Por quê? É uma boa idade para começar. Teve uma época, comecei, meu primeiro trabalho foi num supermercado, né? Supermercado, perdão, onde eu morava. Olha. E eles abriram uma vaga... Em São Paulo? Em São Paulo. Tá. Né? Eu sou cearense, nascido lá, né? Tá bom. Então tem uma história... Veio com a família para cá e... na verdade, minha mãe veio com nós para cá, com a família, Entendi. né? Meu pai também, né? Tá. Aí teve algumas mudanças na vida dela, separação, alguns direcionamentos. Levou todo mundo para lá, para o Ceará. Depois veio e conforme ela foi trabalhando, prosperando aqui, ela foi trazendo os filhos, né? Boa. E assim, é uma história muito sofrida, porque ela precisava trabalhar em 2, 3 empregos. Uma lutadora. Uma lutadora. E aí, com isso, é óbvio, né, que nada vem fácil, né? A gente, vendo a batalha dela diariamente, é óbvio que a gente procurou meios de também tentar ajudar. Para ajudar. E aí, com 11 anos de idade... Na verdade, assim, eu morava numa escadinha, né? Assim, numa fase que eu comecei a pensar em trabalhar, eu morava no meio de uma escada, assim, vamos por assim, uma viela que tinha uma escada, então eu ficava no pé da escada, aí as pessoas chegavam lá com os carrinhos de feira e eu ficava subindo os carrinhos, né? Para poder ter alguma coisinha, né? Então já desde bem novinho eu era empreendedor. Isso é logística, hein? Logística. Já começou? Isso. Aí quando eu soube que tinha a oportunidade de trabalhar mesmo novo nesse supermercado, aí eu fiz toda a correria, né? Mesmo com de 11 para 12 anos, então eu já pegava as condições, assim, dava para pegar a condição. Eu corria atrás de tudo para conseguir aquele documento para poder trabalhar. Tá bom. Minha carteira, coisa e tal. Sim. E aí iniciei como pacoteiro no supermercado, né? Ok. E aí, depois? E lá eu aprendi um monte de coisa, né? Com certeza. Trabalhei em todas as áreas. O supermercado é engraçado, porque você é pacoteiro, você trabalha na parte dos frios, do açougue, né? Repositor. Né? E era numa época que a inflação era muito alta. Remarcador. Então, tinha que remarcar os preços, às vezes, semanalmente, né? Então, o preço mudava muito. Sim. E, né? Também tinha que limpar, né? Pô, isso é da época da remarcação diária. Uma etiqueta cola em cima da outra. Tinha que fazer o balanço, a loja fechava e colava as etiquetas lá em si. E eu sempre, né, desse tamanho, né, mas guerreiro. Não queria desistir, não. E foi indo. Mas só que aí, no supermercado, eu aprendi a trabalhar em vários setores. Peguei experiência em bastante coisas, mas aí ficou 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando lá. E aí, com 13 anos, ali, próximo dos 13 anos, eles acabaram dispensando a gente. E aí eu fui para onde? Aí eu fui seguindo um monte de coisa, né? Uhum. Passei pela mecânica, passei pela elétrica, automotiva, passei também por pintura, funilaria. Eu sempre fui incansável, eu sempre buscava alguma coisa. Não dava para ficar parado, né? Perfeito. Vendo só minha mãe trabalhar, eu tinha mais 2 irmãos. Claro. Né? Então, até então... Estudava também. Estudava também. Boa. E fora tudo isso, né? Eu tinha os 2 irmãos que eu tentava ajudar a minha mãe, né? Mas aí minha mãe, ela trouxe minhas tias ajudaram ela a cuidar de nós 3 também, né? Então, mas assim, é uma vida que a gente não dava para ficar parado. A gente tinha que se mexer, a gente tinha que procurar fazer alguma coisa, porque até hoje eu penso ainda, eu preciso ter algo mais, eu quero chegar em algum lugar. E o que precisa para isso? Sem esperar, às vezes, de pessoas. Porque não dá para
esperar, tem que ser da gente. Certo. Bom, mas resumindo, né, depois que eu passei ali por aquele setor automotivo, que foi É que eu trabalhei num lugar que tinha todas as áreas, né? Então, eles ficavam me jogando, igual no supermercado. Lógico. Vai você para cá, para lá. Então, Tá fui certo. aprendendo tudo. Depois dessa parte, caí numa farmácia. Era balconista. Aí a farmácia trabalhei um bom período, fiquei 4 anos na farmácia. Vendas? Era lá, Sim. chegava de manhã, fazia a venda dos remédios e tudo mais, né? E aprendi muita coisa na farmácia, que carrego até hoje. E drogaria, no caso, né? O que você aprendeu que você carrega até hoje? Então, no caso, vou te dar um exemplo. Eu cheguei na farmácia e o que acontece? Nunca tinha entrado naquela área, na drogaria, no caso, né? E tinha que conhecer todos os remédios. Tinha que conhecer o produto. Para eu poder conseguir vender, para eu poder também falar melhor sobre o que eu estava vendendo ali. E é engraçado. E tinha até como eu posso te falar assim, tinha uma certa logística. Então, óbvio, cada drogaria tem os seus espaços, onde ficavam os xaropes, os comprimidos, as pomadas, essas coisas e tal, e tudo em ordem alfabética. E os nomes, os princípios ativos. Então, a gente tinha que entender muitas coisas, porque as pessoas chegavam com as dores lá também e perguntavam, o que é bom, o que é isso, o que é aquilo. É engraçado, né? Como eu falei, às vezes tem coisas que eu aprendi lá, que eu carrego comigo até hoje, porque independente do produto... As dores do cliente. É as mesmas. Fora que, para você saber vender melhor o produto, você vai precisar conhecer ele e leva um tempo também. Perfeito. E precisa ter paciência para poder aprender, para você conseguir vender com mais segurança aquilo que você tem disponível na mão. Perfeito. Fora que assim, passei pela farmácia, depois daquele período da farmácia, que foi de grande aprendizado mesmo, foi muito bom, eu estava já chegando ali entre 18 anos, mais ou menos. Aí eu comecei a trabalhar como motorista. Que aí todo mundo hoje que me conhece um pouquinho no mercado me fala, o dólar, né, o ex-motorista. Mas por quê? Foi a profissão que dos 18 anos eu trabalhei constantemente. É engraçado, né? Não é que bem que eu procurei, porque depois da farmácia eu fiquei desempregado, né? Tá. Então, passei um período de chapa, né? Não sei se as pessoas sabem o que é o chapa. Aqueles que ficam na porta da transportadora, precisava ganhar alguma coisa, né? Então, poxa, para eu ter minhas coisinhas, então ficar na porta da transportadora esperando as pessoas chamar. Falava, tem um caminhão que vai para lá, que vai para cá. E às vezes ia e não sabia se voltava no dia, né? Mas daí então acabou surgindo a oportunidade para eu trabalhar na transportadora, de dirigir uma perua, né, que eu tinha tirado a habilitação. Ok. E entregar frangos, miúdos, essas coisas. Trabalhei por uns 3 anos. Depois mudei para uma outra transportadora. Fiquei lá uns 4 anos, mais ou menos, também. Opa, já são 7 no transporte. Aí mudei para outra transportadora, que essa transportadora já... foi, assim, foi o caminho que eu entrei na corretagem. Porque nesse constante querer aprender, evoluir, a questão do estudar. Quando eu entrei no caminhão, quando eu comecei a trabalhar no transportador, não dava mais para estudar. Porque a gente saía com a mercadoria e... É engraçado, ali a gente já coordenava uma certa equipe, que tinha os ajudantes, tinha questão de logística, fazer as entregas, só que eu não tinha dia para chegar. Às vezes eu dormia num caminhão, mesmo dentro da cabine lá, mas em locais muito frios, em Campos do Jordão, por exemplo, já passou muito frio. Dormia, às vezes, no baú também do caminhão. Então, é muito engraçado, né? Porque, por mais que foi um período que eu trabalhei bastante tempo como motorista... Dos 18 aos? Foi até os 31, mais ou menos. Bastante tempo mesmo. Bastante tempo. Mas só que eu constantemente pensava em fazer uma logística, eu pensava em crescer na empresa. Teve até um momento que eu cheguei para um dos meus chefes que eu trabalhei, eu falei, sou motorista, e se eu fizer uma faculdade de logística, vocês conseguem me liberar para eu poder chegar todo dia em casa, porque às vezes eu na transportadora, eu pegava o caminhão numa segunda-feira e voltava quarta, quinta, carregava e depois voltava sexta, talvez sábado, né?
Então era um pouquinho complicado. Mas ele falou, não, a transportadora aqui, a única coisa que daria para você chegar de cargo melhor seria como motorista mesmo, porque seria os donos, os ajudantes, né? E os motoristas dos caminhões. E aí aquilo foi me dando um estalo. Aí tá bom, aí fui ficando um pouco descontente, porque eu vi que eu não conseguiria chegar muito longe. Aí a gente teve uns probleminhas lá, acabaram me dispensando. E aí eu conheci uma outra transportadora, que tinha nome, tinha know-how. Falei, aqui eu sim vou conseguir fazer uma faculdade. E conseguir trabalhar na área de logística, evoluir, crescer, né? Mas, na verdade, não foi bem assim, entendeu? Eu fiquei lá 6 meses. Inclusive, foi o olerite que eu peguei mais baixo na minha vida, se for ver. Porque eu pulei outra parte da história. Eu falei da perua escolar, né? Não falou não, mas tá no miolo aí dos motoristas. Porque depois que eu saí depois que eu saí de fazer as entregas de frango, eu era o tio Chico. Eu fiquei um tempinho trabalhando de pirueira escolar. De entrega de frango para entrega de criança. Entrega de criança. Entendi. E foi uma fase, cara, muito boa na minha vida. Assim, um pouco complicado, porque eu passei por um acidente também. Olha. Graças a Deus, nada aconteceu comigo e com ninguém, porque foi no momento que eu estava buscando eles na escola. E, foi assim, tão marcante a questão da escola para mim, porque principalmente o setor imobiliário, né? Porque até mesmo quando eu passei a trabalhar como gerente, teve um plantão que eu estava ali coordenando também, era gerente coordenador, e uma das crianças estava lá comprando apartamento. Aí, que história legal. E putz, o corretor... Na época que você era motorista na perua escolar com ele? Com ele. Na verdade, não é com ele, era com ela, né? Tá. Estava lá, bonitinho, fazendo meus relatórios, cobrando o pessoal, a turma, aí o corretor, chefe, socorro, preciso de ajuda com a cliente, chegou, a cliente um pouco detalhista, você consegue me ajudar lá? Falei, sim, vamos lá, né? Peguei o materialzinho, subi, na hora que eu bati o olho, né? Aí é engraçado, porque, tipo, aquela coisa, né? Eu falei, nossa, né? Falei o nome dela, ela falou, tio Chico, você? Eu falei, você aqui, meu? Porque ela não era bem pequena. Eu sou pequeno, né? Ela já com 11, 12 anos, ela tinha quase o meu tamanho, né? E ela foi uma surpresa. E ela já estava lá, casada, com filhos. Perfeito. Um barato. E aí a gente, quando sentou, conversou, o esposo dela também, ela sentiu segura, fez a compra. Foi assim, uma realização de um sonho. E essa história eu vou carregar por muitos anos, não vai ter como, porque... O dólar que voltou a ser tio Chico na venda. O tio Chico na venda, um diretor, assim, né, diretor não, o gerente no caso, e graças a Deus também ela pegou um corretor calmo, tranquilo. Sim. Muito gente boa, que direcionou ela certinho, porque ela estava vindo de um atendimento um pouco complicado, né? Entendi. Porque às vezes, assim, a questão do preparo, né? Tem alguns corretores que eles acabam se preparando melhor para atender o cliente, a questão, como eu falei, de conhecimento, conhecer o produto. Às vezes tem uns que está no início aí às vezes acaba não passando tanta segurança, né? Eu quero voltar lá. Você é motorista, várias experiências como motorista, sim. 6 meses, último olerite ruim. Ruim. Agora, qual que é o pulo para entrar no mercado imobiliário? Eu quero saber como é que você entrou. Eu tinha... Vai vendo, né? Nesse momento eu estava solteiro e eu tinha uns amigos vendedores. Então tinha uns amigos ali que eu acabava saindo com eles, né? Nesse momento da minha vida. E eles sempre falavam para mim, Chico, cara, vendas, venda. Você nunca vai ficar desempregado. Trabalhar com venda te dá a possibilidade de você ter um ótimo salário, de você bater metas, de você chegar muito além. Você precisa trabalhar com vendas. Mas eu tinha aquele receio das vendas, porque por mais que eu estava ali trabalhando com os ajudantes, passei pela farmácia, eu tinha um certo receio, porque eu já estava seguro no caminhão, né? E aí eles falavam tanto de vendas, a gente sempre saía e falava de vendas. E aí o que aconteceu? Quando eu peguei aquele olerite, que eu olhei lá, por volta de R$278, porque descontou muita coisa. Descontou que eu não bati a meta do caminhão, descontou avarias, descontou um monte de coisa. Né? Então, sabe, eu peguei aquele orelho e falei, cara, isso não serve para mim. Aí falei, não, tô fora.
E aí, conversando com os amigos meus, né, num dos momentos lá na transportadora, cheguei, o gerente lá falou, Francisco, não vamos continuar com você, coisa e tal. Eu falei, tá bom. Esses meus amigos de vendas, que já trabalhavam com o setor comercial, pintou a oportunidade de dar vaga para eles, para um, que não podia ir porque já estava efetivo numa empresa. Aí ele passou para mim, aí eu acabei participando da entrevista, né, no dia, e é engraçado. É uma oportunidade de vendas imobiliárias. Na verdade, eu não sabia o que era. Falaram, pintou uma vaga para trabalhar com vendas, você vai lá, você faz a entrevista, o que você acha? Acho que todos, né, já na vida passou por uma situação de entrevista, principalmente no passado. Porque aí você chega naquele momento e fala, Jesus, será que você é aprovado? Será que eu não vou ser aprovado? Né? Então, eu estava um pouco com certo receio. Certo. E aí eu cheguei para fazer a entrevista, foi super tranquilo. Aí me falaram um pouco da documentação que tinha que tirar. Eu falei, tá, mas e os ganhos? Entendi a questão da escola, entendi a questão do Cresce em si, mas quanto que eu vou ganhar? Como que funciona o pagamento? Na hora que falou que eu ia ganhar por venda, não tinha limite, que era um valor aproximado de 3, 4, 5 mil na época, por venda. Falei, peraí, tá, vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi. Né? Falei para a gerente. Eu não tenho salário. Quando era isso? Que ano? 2009. Tá. Volta de janeiro ali, 2009. Tá. Não tenho salário, mas se por venda eu ganhar esse valor, eu só preciso vender, fazer uma unidade por mês, porque eu estou ganhando mais de 10 vezes, 15 vezes mais do que o último olerite que eu tinha, né, retirado aí na empresa. E se eu fizer 2 vendas, então aquilo brilhou. E até hoje eu falo com uma certa empolgação, porque é a realidade. A pessoa, quando chega no setor imobiliário e faz a primeira venda, começa a ter esses recebimentos e tem gente que acha que não é, mas era verdade. Então, lógico, eu entrei no setor, até falei para ela, tinha dado a entrar no curso, mas infelizmente não tinha dado. Eu não queria perder, era a vaga. Eu queria aquela vaga de corretor, eu queria aquele ganho de comissão. Independente de qualquer coisa, eu ia fazer de tudo. Então, eu saí da entrevista e corri para dar entrada no curso. Tá. Né? E aí, rapidinho, eu consegui ter a documentação. Para poder estagiar. E aí, com a documentação, aí que ninguém ia me segurar. Cheguei no primeiro, assim, no dia que eu fui trabalhar, aí tinha umas pessoas com a idade um pouco, né? Uhum. Assim, próxima e outras um pouco a mais que a minha. Certo. E as pessoas motivando e outras, né? Uhum. Não estão motivando. Falando, é um setor difícil, é isso. Colocando as dificuldades. Acho que qualquer empresa tem algumas coisas. Mas eu não estava, sabe? Eu não ouvia o que as pessoas às vezes falavam dos pontos negativos. Eu falei, é possível. Todo mundo quer comprar um imóvel. Então, eu só preciso entender e saber como passar isso para eu poder conseguir aí ter essa comissão. E aí, eu vou querer vender todo dia. Se não der todo dia, eu vendo toda semana. Se não der toda semana, eu vou vender todo mês. E se eu não vender todo mês, demorar um pouquinho, mesmo assim, se demorar 2 meses para fazer uma venda, eu estou ganhando muito mais do que eu ganhava lá. Perfeito. E aí, isso não me fez desistir de jeito nenhum. E aí, eu procurei fazer o quê? Trabalhar, ofertar, prospectar, tudo que eu conseguisse tirar alguma venda. Lá em 2009, eu procurei fazer. Então, entrou como em 2009 no mercado imobiliário, assim, numa grande empresa? Como é que foi isso? Sim, foi uma empresa pequena? uma empresa grande, né? Então, acho que formou muita gente no mercado, foi na Lopes, né? Tá. Então, comecei por lá. No setor do econômico, já entrei no econômico, né? Nessa época a empresa... Nunca mais saiu? Nunca mais saí. Até mesmo porque, assim, eu entendo as diferenças de alto padrão, econômico, que a gente trabalha nesse setor, né? Mas por que eu preferi o econômico? Às vezes, um alto padrão, você demora muito para você pegar um cliente, você conseguir qualificar ele, você conseguir vender. Já no econômico, não. Eu tenho volume. Então, eu tenho a mesma quantidade de valor de venda ali em produto, porém, aqui eu demoro para eu vender um produto ou 2. Aqui não, eu vendo 5, 6, 10. Então, eu sempre entendi que o econômico ele tem velocidade, quantidade, e eu consigo até superar os ganhos no alto padrão. Entendi.
nunca mais saí do econômico. É lógico que durante esse período eu vendi bastante também vendi altos padrões, né? Então, vendi apartamento de 115 metros, 183 metros, 67 metros. Porque assim, meu foco era o cliente. E como é que foi essa história? Começou e aí começou a dar resultado? Foi fácil? Lembra que eu te falei da farmácia? Uhum. Que eu tinha que entender o produto? Sim. Em 3 meses, mais ou menos, 4 meses, eu já sabia todos os remédios, eu já tinha uma noção, eu já tinha decorado. Tá bom. Onde estava na prateleira e muitas informações. Então, eu já comecei a ser uma pessoa jamais, como posso falar assim, para a farmácia, algo importante. Por isso que eu falei que eu carrego até hoje. Porque quando eu cheguei, eu falei, gente, eu tenho 3 meses, que era mais ou menos o tempo que eu levei para entender tudo que eu trabalhei lá no caso da drogaria. Eu falo farmácia, mas drogaria. Então, que eu levei 3 meses para aprender lá, eu vou ter esses 3 meses aqui. Tá bom. Como eu estava no seguro, né? Desemprego. A gente fala... Eu falo desespero às vezes. Seguro, desespero. Tava ali no seguro, desespero. Esperando... Eu tinha 6 meses. Que eu morava com a minha mãe, tava tranquilo. Foi o prazo que você se deu. É 6 meses. Se der errado, eu fico mais 1 mês. Eu fico 7. Eu não sou de desistir. Mas cliente. Dei o prazo de aprendizagem e todo dia eu estudava. Todo dia eu estudava, pegava meus amigos. Gente, cara, conheci a corretagem, vocês vão ganhar bem, sai daí. Aí o pessoal ia saindo, trazia eles. Vamos tentar todo mundo aprender. É assim que se monta um fluxo, é assim que você vai conversar com o cliente, é assim que mostra uma maquete, é assim que mostra um decorado. Então, já no começo, eu já envolvi as pessoas, porque eu entendi que o negócio é bom. Então, e uma das coisas muito importantes, acho que a gente que está muito nesse mercado, acho que não só imobiliário, em qualquer setor. Quando você tenta ajudar as pessoas, quanto mais pessoas você ajuda, mais você prospera. Quanto mais conhecimento você passa, mais você também aprende. Entendeu? Então, assim, a minha ideia de buscar o conhecimento, entender o produto, foi passando um pouco que eu tinha aprendido. E daí, então, em 2009... eu demorei para fazer minha primeira venda cerca de uns 40 dias, mais ou menos. Legal. Mas isso não ia fazer... Mas saiu, 40 dias saiu. Mas depois que saiu a primeira venda, aí eu já tinha aquele negócio, eu já tinha aprendido, eu já tinha segurança para falar. E nada me desmotivava. Às vezes eu estava, sabe, na loja, até que eu estava numa loja trabalhando. Eu entrei já no setor online, tá? Mas eu estava lá na loja, esperando o cliente passar. Às vezes estava aquele dia desanimado, abatido, né? Sem vontade de cantar uma bela canção. Tá. Vou fazer as piadas aqui, depois vocês fazem as edições, né? Fica tranquilo. Muito bom. Mas às vezes eu me trancava no fundo da loja, sabe? Dá aquela sacudida. O pessoal faz muito isso, né? Em live ou até em jornalismo. Dá aquela sacudida, ia lá pra frente. Às vezes dava uma dançada assim, agora eu vou pegar cliente. Mudava a energia. Aí eu conseguia ter mais tranquilidade para falar com a pessoa, com segurança, com alegria, brilho nos olhos, porque faz muita diferença. Ou seja, tava desanimado, ia para baixo, lá fora dava uns gritos. Sim, vamos, gente, acorda. Fora que assim, às vezes, só para você entender, né? Não só antes 2 vezes, né? Quando eu entrei, eu tava com um monte de BO nas costas, tava com o carro busca em apreensão, devendo pra caramba, entendeu? Então, tava tentando colocar minha vida em dia pela vida que eu tinha antes, né? Uhum. E assim, então não tava muito, às vezes, não é todo dia que eu estava motivado, mas a constância tinha que ter. Eu tinha que ser, todo dia eu tinha que ter aquela rotina, eu saía, eu ia a pé pra loja. A loja tava, não era muito longe a pé da minha casa, era uns 35 minutos mais ou menos. Então eu ia a pé, fazia minhas ofertas. Como era uma loja de shopping e ficava aberto até meia-noite, então eu ficava trabalhando, né? Procurava chegar lá 8 horas da manhã, 8h30, 9 horas, ficava até meia-noite, até resolver o problema do carro também. Eu falava, se eu sair de manhã, ninguém vai chegar para levar o carro, né? Isso eu tô... Lógico. Algo mais pessoal. Mas assim, fugir... Não, mas é importante de saber que você não foi fácil. Não, às vezes eu saía... Acho que tem muitos corretores que são assim, né? Isso, mas a gente precisa saber realmente. A pessoa fala, poxa, hoje eu tô... Só tem coisa boa? Não tem.
Não é isso? Eu falo, pô, eu tô acreditando, vou produzir, sei que eu vou vender, e minha energia tá boa. As dificuldades não podem te vencer. Porque, e não só eu, todas as histórias que você já ouviu aqui, você já escutou dificuldades e superações. Muitas. Às vezes eu saía de casa, colocava 2, 3 pãozinhos ali, que era o meu almoço e uma parte da janta ali, para eu poder chegar em casa, às vezes comer, né? Então, não tinha ajuda de custo. Não tinha ajuda de custo, tinha nada. Hoje em dia aqui é perfeito, assim, a gente trabalha na empresa, tem café da manhã todos os dias no plantão, tem oferta com pizza. Na minha época não tinha. Era 100% tudo que o corretor produzia, o corretor trazia, sabe? Não tinha muitos incentivos, tinha um pouquinho mais de cobrança, por isso que eu até falei da pressão, né? Mas nada disso ia fazer eu desistir, eu queria. E graças a Deus, eu consegui, em 1 ano e meio, quase 2 anos, eu mudei de vida. Olha. Mudei de vida, trouxe pessoas conhecidas para essa área, mudou a vida da minha família, sabe? Assim, é muito transformador, assim, não tem... não sei te falar, mas é algo incrível. É legal, até porque eu ia te perguntar sobre isso, essa transformação pessoal, o que foi para sua família lá da sua mãe, que veio lutando, com tudo, né? Começou com 11 anos para ajudar, chegou um momento, o que você fez, o que você conseguiu fazer? Eu até expliquei para você como eu tava morando com ela na época que eu entrei na corretagem, né? Mas de 1 ano e meio para quase 2 anos, como minha vida foi transformando, tudo aconteceu, né? Eu passei a ganhar um pouco melhor, ganhei vários prêmios, eu nunca ganhei nada da corretagem, mas na corretagem, então fui muitas vezes sorteado, ganhei carros, ganhei motos, né? Então, no plural. A energia tá positiva e tá atraindo coisas boas também. Aí, cheques, tinha um monte de coisa. Porque nos sorteios, às vezes tinha sorteio, eu falava, gente, eu vou vender. Um apartamento vai concorrer, o pessoal vender uma unidade, porque eu vou ganhar. Então, eu já tinha isso comigo, entendeu? Então, eu sempre procurava fazer uma venda. Então, assim, é tão transformador e, para você ter uma ideia, né, durante esse período foi 3 carros que eu ganhei. Olha. E para quem tava com carro com busca e apreensão, ganhar 3 carros, hein? Que mudança de vida. Mudança de vida. E assim, o segundo carro, as histórias que se eu for falar aqui dá... Fica à vontade, a gente tem todo o tempo. O tempo é seu. Por que o primeiro carro? Quando eu virei coordenador de um produto, eu tava para casar, né? E minha vida, sabe, nossa, só coisas boas, né? Então eu estava para casar. Aí eu ganhei o primeiro carro quando eu coordenava. E aí, num dia de uma das reuniões, aí tá engraçado, porque no sorteio desse primeiro carro, aí falou, ó, vai ter a reunião. Eu falei, mas chefe, vai ter o sorteio do carro. O carro é meu, eu vou lá buscar. Eu sempre sou assim, né? É meu, tem que ir lá pegar meu carro. Não, você vai pra reunião, não precisa se preocupar com o sorteio, coisa e tal. Qualquer coisa o pessoal vai te chamar. Eu falei, não, mas quem não tiver vai queimar. Ele falou, não, você vai pra reunião. Eu falei, meu Deus. E eu no desespero, né, meu? Mas tá acontecendo. E o sorteio era do outro lado da rua. Eu falei, caraca, o primeiro carro. Tá bom. Eu vou ficar aqui, mas você fica atento se ganhar, que eu tô aqui, que eu vou lá buscar. Ele falou, não, fica tranquilo. Se sortear, o pessoal deve me chamar aqui. Aí tá bom. E eu, esperando lá o meu momento para falar do produto na reunião, quando me chamaram para falar do produto para todos aqueles gerentes, eu tinha acabado de virar gerente, é uma coisa engraçada. E eu falando do produto... Na mesma empresa? Na mesma empresa. Tá. E eu falando do produto que eu ia vender, coisa e tal, que a gente ia lançar, um produto incrível. Cara, foi lá em 2011, né? Produtaço, né? Então, quando eu estava falando desse produto, foi onde sortearam o meu nome. Aí o telefone do diretor-geral tocou, e eles, né, e eu lá falando para todos os demais gerentes, que eu era gerente de calça branca, né? Tinha acabado de virar gerente. Ele falou, peraí, um carro. Aí eu falei, não, você está brincando, é o carro que está sorteando lá do outro lado. Dólar, você ganhou o carro. Eu falei, não, é brincadeira, sabe? Porque eu fiquei falando, enchendo tanto, né, as paciências deles, falando que eu ia ganhar o carro. Ganhou mesmo. E ligaram para ele e ganhou o carro. Ele falou até na hora, falou, vai lá, atravessa a rua, vai lá pegar o seu carro. E eu desci para pegar o primeiro carro. Me ajudou bastante, que eu tinha acabado de casar. Já o segundo, aquele ano foi tão bom que o produto lançou, muita coisa aconteceu, veio uma enxurrada de lançamento. O segundo carro que eu fui sorteado, é até engraçado, porque tem uma história também com a gerente que trabalha comigo, eu prometi dar para minha mãe. Tudo que ela passou,
Claro. Para criar a gente com todas as dificuldades e Toda a luta que ela... toda a luta que ela passou. E foi um plantão que a gente vendeu pra caramba lá, tanto a empresa de vendas, a minha equipe. Foi lá no praticamente Santos Dumont, ali em Guarulhos, né? E no dia do sorteio, até é engraçado, porque às vezes as pessoas, a gerente técnica que trabalhou comigo, a gente conversou esses dias. Mas ela até falou, Dólar, vamos dividir? Porque ficou só eu e ela. Aí eu falei, não vou dividir, o carro não é meu, eu já tinha prometido. Porque só tinha eu e ela para decidir, né? E aí eu fui sorteado do carro e eu tinha falado para minha mãe que ia dar para ela, né? Então era um Celta, na época o valor era de 23 mil, coisa assim, né? Porque faz tempo. E aí, engraçado, porque, nossa, naquele dia todo mundo me jogou pau, dólar, coisa e tal. Tudo sempre é uma festa, né? A gente nem na hora não vê nada, parece uma coisa incrível. E aí, minha mãe, né, me mandou uma mensagem lá, me ligou, falou, filho, você vai me dar mesmo o valor? Eu falei, vou te dar, mãe. E eu dei o valor para ela do carro, né? E não só isso, né? Muitas outras coisas aconteceram, porque a gente precisa ajudar as pessoas. Não tem jeito. A família nem se fala, né? Hoje tenho 2 filhos maravilhosos, uma esposa que, nossa, ela é uma pessoa que eu vou te falar. Não tenho como... tinha que ser ela na minha vida, porque Entendi. a paciência que ela teve comigo, olha, acho que eu já não estaria aqui nessa vida. Né? Uma sogra também que cuida de mim, igual minha mãe. Mas, assim, eu sou muito grato a Deus pela área que eu entrei, pela corretagem, né? Já, assim, que eu falei do primeiro carro, falei do segundo. Já o terceiro carro eu ganhei aqui da Plano e Plano. Sim. O Menderico fez um sorteio lá na época, lá em 2013, no Vila Rio, disputando eu e o Vona ali, acirrado. Tem até vídeo, tem lembranças também dessa época. E aí o pessoal gravou lá no dia. E aí naquele dia eu ganhei uma moto e ganhei o carro também. No mesmo dia? No mesmo dia, como gerente. Mas um chequinho de 1.000 lá para abastecer o carro. E a moto. Mas assim, a corretagem, ela é incrível. Quando a pessoa acredita, se ela não deixar ninguém abaixar a energia dela, se ela não desanimar, ela vai construir. Ela vai conseguir conquistar. Até mesmo porque as outras pessoas, que às vezes a gente acaba impactando, precisa às vezes de ajuda, de um direcionamento. E às vezes a gente não sabe como a pessoa está, né? Então, poxa, às vezes tem clientes que precisa comprar um imóvel, um primeiro imóvel, sai de um aluguel. Sabe, tem que estar preocupado com o ser humano, que as coisas acontecem. Me conta uma história de um cliente, então. Como é que você impactou, que você acompanhou, que você mudou a vida de um cliente, uma história emocionante aí, ou alguém da tua equipe? Me fala uma aí. De cliente, que são tantas... mas uma que você lembra, assim, que foi bacana. Que marcou... Eu vou falar de uma história. Que são muitos. Então, tem pessoas que foi cliente que trabalhou comigo. Né? Não precisa dar nome, só falar um cliente e tal. Olha, assim, gente, ó, essa câmera que tá me filmando, gente, ó, todos vocês que já foram cliente, que já virou corretor, que hoje está na área e que passou comigo também, ou com os meus corretores no plantão, não liguem, porque eu poderia falar de um monte de nome aqui. Mas não precisa falar nome nenhum. Eu vou contar uma situação em específico que marca um pouquinho. Claro. Né? Até mesmo para quem é novo, entender que precisa. Às vezes, o cliente tem o tempo dele, tem o momento dele, e depende um pouquinho da paciência e também como vocês vão atender cada um dessa forma mais segura para poder direcionar. Eu tive um cliente numa situação que ele passou num plantão, não vou lembrar o nome dele, eu poderia falar dos corretores, como eu falei, mas vou pegar esse caso em si. Ele passou num plantão, numa ocasião que estava para lançar um projeto que estava totalmente fora da realidade dele. Então, assim, uma renda muito alta, precisava de uma renda alta, ele estava com uma renda baixa. Estava com uma renda em torno de 3 mil, mais ou menos, ali. Só que o produto, ele precisava de uma renda de 6 para 7 mil. E aí, a namorada dele, coisa e tal, ele estava num momento de estágio, então, somando as rendas, não dava para aquele produto naquele momento.
Mas só que aí, com o atendimento em si, não só... Vou falar do meu atendimento do corretor também, né? Então, todo um acompanhamento marcou na cabeça do cliente. Então, às vezes a gente precisa ser isso. O cliente não... tem várias opções, mas ele vai lembrar de quem cuidar melhor dele, né? E o que aconteceu? Num determinado tempo, coisa de 1 ano e meio, quase 2 anos, esse cliente voltou no plantão. Ele falou, eu passei aqui com vocês no passado, falei com você, falei com outro corretor, falou com o corretor, no caso, na ocasião, e eu não esqueci de vocês. Só que hoje, eu concluí meu estágio na empresa, né, e os meus ganhos passam de 8 mil. Será que eu consigo comprar agora essa unidade? Aí teve umas promoções lá, ele conseguiu comprar a unidade. Então, isso marca bastante, um pouco. Eu tenho várias histórias. Sim. Mas esse cliente marcou um pouquinho, mas por conta do quê? Hoje em dia, o mundo quer tudo muito rápido, né? O excesso de dopamina, as pessoas querendo fazer tudo acontecer do nada. Às vezes, as pessoas nem respiram para conversar. Só que tem muito o olho no olho, o cuidado, a preocupação, sabe? Às vezes, direcionar vai fazer com que você consiga... que o corretor, você corretor, consiga realizar sim o sonho do seu cliente com mais segurança, né? E não deixem, sabe, às vezes a ansiedade, a insegurança, sabe, a necessidade talvez, como eu posso te dizer assim, tirar vocês desse foco, que às vezes as pessoas precisam de ajuda, um direcionamento, e ela vai comprar com você. Esse cliente, ele ficou bem feliz na ocasião. Mas eu tenho vários, como eu falei, a menina que levava para a escola, no caso. Sim. Não, mas foi bacana você falar isso, porque tá no bloco que eu tinha para falar com você sobre hoje em dia, com redes sociais, com tecnologia, com sistema, tudo hoje facilita muito informação, etc. E a pergunta que eu ia te fazer é justamente sobre isso, que as pessoas às vezes esquecem esse contato olho no olho. Olho no olho. E como é que você equilibra hoje com o teu time isso, para que o time entenda a necessidade de ter as duas coisas? Porque você tem que ficar adaptado à tecnologia e trabalhar com ela, mas também não pode deixar o contato humano, né? O contato humano. E aí, como é que você fez? Como é que você faz hoje para falar com a turma, com o teu time? Como é que é isso? Então, é algo diário, porque eu vou falar para os corretores, para o meu time e até para mim. A gente precisa fazer esse exercício diariamente, porque senão a gente só vai ficar na tela do celular, só nas redes sociais. Tem que buscar o olho no olho, tem que buscar no tete a tete. Hoje, a minha gerente que mais vende da minha diretoria é uma pessoa que ela não está muito na rede social. Então, isso é um exemplo que resultados tem. Vocês conseguem sim mudar a vida de pessoas, ter a venda de vocês, nessa proximidade. A rede social é boa, a mídia hoje é boa, as informações que chegam mais rápido, sim. Tem que saber utilizar, acho que é o que todo mundo hoje procura, tentar absorver. Pô, vou ver um podcast, vou ver como é que eu faço assim, um documentário, mas para quê? Para aprender, para evoluir, escutar um pouquinho das histórias, mas não para ficar, às vezes, como eu posso te falar assim... Não substituir as pessoas. Não substituir as pessoas, isso, esse é o termo. Não substituir, deixar um notebook, um celular, substituir o que está diante de cada um. Isso, olha, eu com um filho hoje de 10 meses, outro de 10 anos, né? Inclusive ele faz 10 meses hoje, né? Parabéns. O meu Miguel. Gente, tem que aproveitar as coisas boas da vida. Tem que aproveitar as pessoas que estão em torno, porque são experiências que ficam marcadas, você não esquece. E rolar a tela no celular, numa passada, numa tela do celular, às vezes as pessoas causam acidente de trânsito. Tem que tomar um certo cuidado. Tem muito problema aí. Boa. É bem difícil, gente. É porque eu já vou muito além. As pessoas estão... Hoje em dia, o ser humano perdeu um pouco a noção. Porque olha até... sabe, durante um trânsito, não pode pegar. Tem que evitar. Isso é autoavaliação para qualquer um. Sabe, tem que pensar na família que está em casa. Porque do nada, né, as coisas podem acontecer e sua família é quem vai sentir mais falta. Falta um ponto aí na sua trajetória, que assim, você corretor, gerente, etc. E isso a gente não falou. Como é que você virou diretor, né? Eita, nós. A gente não falou sobre isso. Rapaz,
Assim, ó, eu sempre carreguei comigo a questão de precisa, como eu falo, eu gosto de falar com as pessoas, né? Então, sempre procurei, vem trabalhar, vem para essa área, vem para trabalhar, vem para essa área. Então, na empresa que eu estava chegando, na verdade, assim, ó, a primeira empresa que eu trabalhei, né, já falei o nome, eu já gostava da Plano, porque eu vendia Plano e Plano. Era uma das empresas de vendas parceiras da Plano e Plano. Sim. Né? E aí, por algum acaso, lá em 2015, não deu certo de eu continuar lá. Conversei com o Vono, falei, Vono, tem um espacinho lá. Aí ele falou, Dólar, a gente tem a regra de 6 meses. Faz um estágio em outro lugar, depois você vem trabalhar com a gente aqui na Plano. Aí eu fui para minha ex que eu tava, né? A empresa que eu tava trabalhando, chegar na Plano. Mas só que tudo aconteceu muito rápido, graças a Deus, né? Eu cheguei lá em 2015, em abril, maio de 2015. Só que aí as coisas foram acontecendo, aí já no primeiro ano eu já estava vendendo bem. Já no segundo ano eu fiquei entre os 3 gerentes que vendiam mais. E sempre, né, já do segundo, assim, porque o primeiro ano, como eu entrei em maio, então tinha muito onde chegar. Mas já no segundo ano, que eu fiquei entre os 3, e depois sempre fiquei entre os 3 primeiros gerentes, né? Perfeito. Sempre vendendo bem. E aí fiquei lá por 7 anos. Só que na outra empresa, teve toda uma mudança de estrutura. Inclusive, nessa mudança, o Menderico chegou lá, né? E aí o Menderico começou, ele foi fazer um estágio lá, ele saiu daqui, né? Foi passar um tempinho lá com a gente. E aí voltou. E eu já conhecia ele, óbvio, né? E é engraçado. Aí ele chegou lá, eu estava como gerente, né? Ele tudo mais, fez um bate-papo com todo mundo. E aí, nas mudanças que ele foi mexendo lá, teve uma ocasião que ele precisou de mais um diretor, que ele ia ter que, né, fazer outras movimentações. E como eu era um dos diretores que mais vendia lá, ele falou, né, entre reunião, falou, acho que o Dólar tem o nosso perfil, dá para sentar com a gente aqui, né? Sim. E aí, nessa ocasião, ele passou eu para assumir a diretoria. Eu peguei toda a turma que eu tinha lá, que era uma turma boa. Bacana. Fiz uns remanejamentos. E, graças a Deus, eu fiquei muito bem também como diretor lá, né? Então, assim, eu trabalhei mais ou menos 2018 até, se for ver, 2018, que eu passei, a chave virou para a diretoria de 2018, e aí estou com ele até hoje, né? Então, Entendi. até mesmo nesses remanejamentos, ele acabou vindo para cá e eu vim junto. Né? Entendi. Bacana, hein? Bela história. Me fala uma coisa, o que você destaca hoje que você faria diferente desde a época que você assumiu lá como corretor, até chegar como diretor hoje? O que você mudaria na sua história ou o que você faria igual novamente? Eita. Bom, o que eu faria igual novamente isso não sai da minha cabeça. Eu acho que a gente precisa cuidar de pessoas para a gente conseguir ter mais, não só questão financeira, mas você cuidando das pessoas, direcionando melhor as pessoas, as coisas vão acontecer. Então, penso sim, um exemplo, hoje eu estou num momento de crescimento de novo. E, na verdade, não é de novo. Diariamente, quando se torna um gerente, um diretor, você tem que pensar em construir algo, né? Empreender. Então, nossa demanda é pessoas. A gente precisa ter pessoas. Então, constantemente eu venho buscando novas pessoas. Isso eu não vou mudar, seja mais, né? Sim. Ou um pouquinho menos com qualidade, mas sempre vou procurar novas pessoas para conhecer essa área. Eu acho que o segredo do nosso negócio está nisso. O que eu não faria, né? O que eu não faria é que tem decisões, né? Coisas. Não, claro. Isso é alguma coisa que você queira destacar, até porque tem gente que está começando na carreira, tem gente que está em fase de transição, tem gente que virou gerente, tem gente que quer ser diretor. Então pode ser que alguma coisa que você olha, vai por esse caminho, que esse caminho é legal ou esse caminho não é bom. Então você pode, inclusive, dar uma dica, aproveitar. Poxa, cara, é bem complicado. O que eu não faria... Não tem problema nenhum também se não souber. Não. Eu faria tudo, assim, tudo que eu seguir, eu faria. Talvez eu evitaria menos... talvez abraçar... como eu posso falar assim? Vamos pegar um sentido melhor. Talvez eu procuraria absorver mais coisas que eu não absorvi.
por conta disso, eu vi que acho que foi um pouco da minha falha. Teve coisas, por exemplo, estava seguindo como gerente, tudo bonitinho, perfeito, né? Mas acho que trabalhei muito bem como gerente. Então, acho que tudo que eu segui como gerente, eu não mudaria nada, deu certo. E eu carrego isso comigo até hoje. Porém, acho que só na parte da diretoria tem situações que eu mudaria sim. Então, eu não vou explicar mais ou menos o quê, mas eu identifiquei já o que foi, o que realmente ali tá em mudança. Me deu uma dificuldade no setor da diretoria. E não vou te dizer, não foi no setor da diretoria da empresa que eu trabalhei. Tá. Porque ali eu estava com a diretoria formada, todo mundo trabalhando, estava em evolução. Legal, tava tranquilo. Mas essa mudança para cá, para plano, me fez aprender muito. Entendi. Porque você pensa só, você está lá no auge, lá, você está lá em cima, você é uma evidência. E aí você ir lá embaixo, de novo, no caso, né? Porque eu passei por vários. Recomeçar. Então, assim, o recomeçar é engraçado, porque nos meus recomeçares, assim, eu sempre... foi muito rápido o meu crescimento. Então, eu tive história, por exemplo, fui remanejado do online para o salão. Ou seja, recomeçar de novo, né, remodular a forma de trabalhar. Em um ano, eu já estava tendo resultados bons e expressivos. Tá. E referências. Virei a chavinha para diretor. Mesma coisa. Né? Tive resultados bons, rápidos. Né? Assim, não só para diretor, perdão. Teve a mudança do online para gerente de salão. Em um ano, mais ou menos, estava normal. Voltei aos níveis padrão que eu estava. Depois eu tive a mudança de empresa, que eu saí da outra que eu estava e fui para a Ace, antes de eu vir para cá. Também em um ano eu já estava ali na frente. Né? 1 ano e meio, mais ou menos. Então, depois passei para diretor. Como diretor também, as coisas aconteceram rápido também. Coisa de 1 ano, 2 anos já estava acontecendo. Porém, aqui eu já estou 2 anos. Ainda eu acho que eu tenho muito para construir. Bacana. Vou construir, porque eu sei como fazer. Tá. Então, eu mudaria talvez, porque das outras vezes, foi até um pouco, não vou falar fácil, foi trabalhoso, mas eu consegui chegar lá. Aqui, o meu conseguir chegar lá está atrelado na constância. O desafio é maior. Na disciplina, está maior. Até mesmo porque eu tenho pessoas boas, meus parceiros ali, Chicago, Laura, Fernanda. O Vono também trabalhou com a gente, o Menderico. São pessoas incríveis. Né? Fora que a gente também tem os outros diretores das outras empresas de vendas aqui, são pessoas de alto nível, entendeu? Então, eu estou com os melhores. Perfeito, né? perfeito. E isso é legal, então faz eu aprender e evoluir muito mais. Bacana, bacana. Bom, a gente tá... Eu te perguntei por que dólar? Não. Essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo. Então, assim, por que dólar? Assim, ó, eu tinha uma sequência, eu tinha que escolher apelido. Meu nome é Francisco, né? Sim. Nas escolhas que eu tinha que fazer de apelido, eu escolhi um monte, né? Quem é mais antigo, não sei se vai conhecer um filme de comédia que tinha lá o Top Gun, né, no caso, que tinha o Top... Não, Top Gun é do Tom Cruise. Aí tinha o Top Gang, né? Sim, lembro. Top Gang é com o Charlie Sheen lá, que tinha o... Como é que fala? É a comédia, né? É a comédia. Que o nome dele era Topper Harley, né? Topper Harley, uma coisa assim. Eu falei, então, eu coloquei apelido de Topper, de Harley, de Chesto. Aí coloquei também... Eu pensando nos apelidos, aí do nada, né? Porque no SBT passava o desenho do Riquinho. Aí veio um comercial lá, no desenho lá. Aí eu vi o dólar, o cachorro. Perfeito. Aí na verdade, assim, na hora que eu vi os cifrões, eu falei, pô, acho pro dólar, né? E em si, o que aconteceu? A empresa aceitou o Topper, aceitou também o Harley e aceitou o dólar. Aí eu falei, não, põe Topper. Segui como Topper, né? A gerente falou, não, vai ser dólar. Senão não vai te dar muito... Vai ser muito bom para você. E aí, ela definiu isso desde lá do começo? Desde o começo. Entendi. E aí, venho com esse apelido. Com isso vieram os dólares juntos. Só reais, né? As vidas reais, né? Tá certo. Bom, o dólar, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Sim. E agora, deixar o celular para campo, fica à vontade aí para mandar um recado, agradecimento, recado para o seu time, o que você quiser falar com a turma, com o chefe, com quem você quiser, deixa o seu recado aí para a gente fazer o encerramento. Então tá bom. Gente, ó,
negócio aqui do podcast é da hora, viu? Ó, quero agradecer. Ó, minha esposa fala do ó, né? Ó, pessoal, quero agradecer a todos vocês, meus gerentes, Geise, Giroto, Cabral, Summer, não posso esquecer o nome de ninguém, Ferrari, minha assistente Mariana, Menderico, Vono, Laura, Chicago, Fernanda, Daslu, não posso esquecer da Daslu também. Gente, obrigado a todos vocês, né? Espero não esquecer o nome de... Aqui tudo acontece, viu? Mas vocês são tudo querido. A gente... eu tenho um carinho enorme por todo mundo. Aprendo com vocês diariamente. Não vou desistir daqui, assim como vocês também. Acho que a palavra não é nem desistir, né? Acho que a gente está num propósito, então a gente precisa caminhar cada vez mais. Eu sou muito grato por ter todos vocês trabalhando comigo, do meu lado, aí a gente em construção constante, evolução constante e aprendizado. E ó, não posso esquecer da minha esposa. Jéssica, te amo. Miguel, Vinícius, minha sogra Sônia, minha mãe Maria. Gente, brigadão, viu? Obrigado por tudo aí, por fazer parte da minha vida. Até então, porque eu estou nessa evolução constante, porque tenho todos vocês perto de mim, são pessoas amadas, que eu amo. E fora, né, tudo que vocês representam para mim, e nossa equipe de corretores da Plani House, aí, da diretoria Dólar, e todos que passaram aí, que trabalhou comigo no mercado imobiliário, ó, tem um pedacinho de cada um de vocês aqui em toda essa trajetória minha, tá bom? Bacana, bacana. Obrigado, Dólar. Obrigado você. Essa foi um podcast que tem alguns ensinamentos, e aqui eu vou destacar o que o Dólar deixou para a gente, que é um propósito com uma energia positiva, a energia que faz crescer e que traz os reais, os dólares. E essa é uma mensagem que fica nesse podcast. Se você gostou, dá o like, compartilha com os amigos, chama para assistir junto. A gente vai estar junto nos próximos episódios. Valeu, obrigado.